Anterioridade da lei. Art. 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Lei Penal no tempo. Art. 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Lei excepcional ou temporária, incluído pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Tempo do crime. Art. 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Territorialidade. Art. 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Lugar do crime. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Art. 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Extraterritorialidade. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Art. 7 graus. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 1984. Inciso 1º. Os crimes. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. 2. Os crimes. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. B.
praticados por brasileiro, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso I, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. A. Entrar o agente no território nacional, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. B. Ser o fato punível também no país em que foi praticado, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. C. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. D. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. E. Não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. A. Não foi pedida ou foi negada a extradição, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. B. Houve requisição do Ministro da Justiça, incluído pela Lei nº 7.209, de 1984. Pena cumprida no estrangeiro, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984, eficácia de sentença estrangeira. Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Art. 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, redação dada pela Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984. Inciso 1º. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. A homologação depende: a. Para os efeitos previstos no inciso I, de pedido da parte interessada. B. Para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça. Contagem de prazo. Art. 10º. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Art. 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Legislação especial. Art. 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso.